Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, em sua terceira temporada. Podcast que você sabe, fala de carreira, liderança e empreendedorismo todas as terças, tanto no Spotify quanto no YouTube, os episódios completos, e você acompanha também os cortes no TikTok, no Instagram e no LinkedIn. A gente aproveita para agradecer a audiência de vocês que têm interesse nesses temas, aproveita para compartilhar com seus contatos, com gente que você trabalha, convive. São temas super selecionados com uma curadoria enorme para trazer toda semana alguém de um mercado, de uma vertical diferente, para falar do mercado de trabalho, da sua experiência pessoal e das trajetórias inúmeras que a gente toma na vida, às vezes sem saber, mas tomando decisões importantes, mudando de rota. E é isso que faz a carreira da gente, a trajetória da gente ser singular. E não é diferente com cada convidado que está aqui. Eu tenho mania de falar candidato, porque eu trabalho com recrutamento, vocês sabem como isso funciona. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, em primeiro lugar o pessoal do Life Mix, bebidas e chás funcionais. Hoje eu estou degustando aqui um suquinho de laranja. Um abraço para o Daniel Feferbão e a equipe. Quem está interessado nos produtos Life Mix, entra no site deles, www.lifemix.com.br. O pessoal e uma equipe gigantesca de nutrólogos, nutricionistas e médicos tem um cuidado gigantesco para trazer um bem-estar para a sua mesa. Bebidas funcionais são isso, são focadas no teu bem-estar e da tua família. Agradeço também o pessoal do Venturos, que completou esse ano 30 anos, esse Instituto Brasileiro de Pesquisa e Inovação Tecnológica que impacta diretamente o seu negócio. Para entrar em contato com eles, www.venturos.org. Você quer criar um aplicativo para o teu negócio? Quer criar insumos tecnológicos que diferenciem você frente à sua concorrência? Fala com eles. Eles têm presença em Campinas, em Manaus e em Atlanta. Também, para quem está sentindo falta aí do Café com Sal Expresso, gente, a agenda está complicada. A gente, infelizmente, não está conseguindo colocar no ar os episódios de quinta-feira, mas eu prometo retomar e responder as perguntas de vocês sobre carreira e mercado de trabalho. A nossa convidada de hoje é, óbvio, super especial. A gente ambiciona há muito tempo trazer ela aqui no Café com Sal. Ela é apresentadora, jornalista, que aí participou ali do Telejornal da Globo por mais de 20 anos, né? A vida dela tomou um spin diferente, muito bacana, e você vê ela numa fase hoje muito mais aprofundada, né, de temas mais íntimos, pessoais e talvez mais impactantes do que antes. A carreira tem muito disso também. Hoje ela é apresentadora e âncora da Times Brasil, da CNBC, e trouxe para a gente de presente um livro da qual ela é organizadora, junto com outras líderes, mulheres importantes, e falam muito de mulher nesse livro, que é o livro Protagonistas. Eu agradeço a presença aqui da Cristiane Pelágio, que também me chamou a atenção, né, Cristiane, a tua presença no LinkedIn, falando muito sobre comunicação, que é o que eu tenho um carinho enorme. Obrigado pela tua presença aqui no Café com Sal, Cristiane, uma delícia te receber. Obrigada, eu que agradeço muito. Que bom que deu certo. Pois é, amém? Isso aí. E falar de assuntos que eu adoro, Pois que é é. liderança, empreendedorismo, assuntos sobre os quais eu trato muito no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais, que hoje em dia, né, Fábio, a gente tem que estar em todas as redes. Tem que estar em Não todos tem jeito. eles. E prazer estar aqui com vocês também. Obrigada pela audiência. Fiquem com a gente até o final. Amém. Fiquem, por favor, nos ajudem, compartilhem sempre esse conteúdo com quem vocês puderem. Me fala uma coisa, o que me chama sempre a atenção, Cristiane, essa virada de carreira que a gente faz e muitas vezes se encontra ainda mais, mesmo não imaginando que isso vai acontecer. Você tinha uma carreira, ou tem uma carreira sólida em televisão, hoje habita outros lugares, trata de outros temas e assuntos, talvez numa dinâmica diferente. Quando você conseguiu fechar consigo mesmo essa virada, você se lembra desse momento onde você conciliou esse entendimento de que o que te trouxe até aqui, de repente, não vai te levar adiante? Lembro completamente. Eu passei 26 anos na TV Globo, eu entrei em 1996, eu pedi demissão em 2022, e o que deu esse... Tem sempre um gatilho, Fábio, sempre um gatilho. O que deu esse gatilho para mim foi, infelizmente, uma doença. Eu fui diagnosticada com câncer no rim, isso em 2017. Eu dei sorte, porque ele estava completamente encapsulado, eu fiz uma cirurgia robótica. Desculpa te interromper, isso foi num exame corriqueiro? Foi. Que você identificou? Exame de rotina. É importante a gente fazer. Exame de rotina, eu sempre falo muito disso. Tem que fazer exame de rotina, um exame de ultrassom de abdômen que mulher faz, ou deveria fazer todos os anos. E a médica viu que tinha alguma coisa diferente ali, me ligaram do laboratório, falando, fala com o seu médico, mas o que a gente sugere, recomenda, é que você faça uma tomografia. Da tomografia, a gente recomenda que você faça uma ressonância. O câncer no rim, ele não é 100% diagnosticado, não é um diagnóstico preciso apenas em exame laboratorial, mas
O primeiro médico que eu fui depois do exame me falou, tem 70% de chance de ser um tumor maligno. Tanto que eu me lembro que eu virei para o meu marido e falei, estamos lidando com câncer. Ele falou, não fala isso, pelo amor de Deus. Pode não ser, não pensa Pode assim, não você ser, foi mas bem assim, pragmática. eu sou muito pragmática, eu sou muito prática, muito pragmática. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar isso de dentro de mim, não tem jeito. Aí eu fui no primeiro médico que me disse isso, ele queria fazer uma cirurgia aberta, eu ia ficar com uma cicatriz de 12 a 18 centímetros na minha barriga. Mulher, né? Talvez homem não se importe tanto com isso, mas mulher se importa. Então eu procurei outros médicos e aí cheguei à conclusão, fiz um monte de pesquisa, cheguei à conclusão de que eu queria fazer cirurgia robótica, porque nos Estados Unidos esse tipo de tumor, claro, eles têm muito mais robôs operando do que aqui no Brasil, infelizmente, mas eu, felizmente, tinha acesso a fazer uma cirurgia robótica aqui, e aí no Hospital Johns Hopkins, em Nova York, por exemplo, Que é uma mega referência, esse tipo de tumor praticamente todas as cirurgias são robóticas, optei pela cirurgia robótica, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque a recuperação é muito rápida. Eu me operei num dia, eu estava no ar 35 dias depois. Já 35 É dias? impressionante, impressionante. E você não vê a cicatriz, ele opera pelo umbigo, o médico fica... É como se ele estivesse num joystick, ele não encosta em você. Claro que tem outros médicos ali em volta do paciente que está sendo operado, mas o próprio médico que opera, ele não te encosta. E claro que é muito menos invasivo. E ainda tem uma outra questão que é interessante. Caso o médico trema, dê algum problema, o robô conserta. É incrível, eu sou apaixonada pelo Da Vinci, que é o robô que me operou. O meu câncer estava completamente encapsulado, então o médico tirou 1/3 do meu rim direito. Eu não precisei fazer químio, não precisei fazer rádio, nada disso. Eu dei muita sorte. Sim. Mas o diagnóstico é uma pancada no estômago. A partir do momento que você tem um diagnóstico de câncer, de tumor maligno, e aí, como eu falei, ele tira um pedaço com uma margem de segurança, manda para análise, na análise deu de fato que era um tumor maligno. A partir do momento que você tem um diagnóstico de um tumor maligno, você começa a repensar a sua vida. Isso foi 2017. Eu entrei numa jornada muito profunda de autoconhecimento. Eu fiz muitos retiros, meditação, yoga, várias terapias alternativas. E eu realmente indico para as pessoas, para qualquer pessoa que esteja na dúvida se deve fazer uma transição de carreira, e muitas vezes até dentro da própria empresa, o que eu posso fazer aqui, onde eu posso melhorar dentro do meu trabalho, você tem que se conhecer. Autoconhecimento é fundamental. Para mim o gatilho foi o câncer, e eu entrei nessa jornada de autoconhecimento depois de um tempo, em abril de 2022, perceba, estamos falando de anos, porque também não é para ser imediatamente. Você tem que, de fato, entrar naquilo, se conhecer, para ter a certeza do que você quer. Em abril de 2022, eu estava num retiro na Chapada dos Veadeiros, ali a 3 horas de Brasília, e naquele momento eu falei, eu quero sair da TV Globo. Eu já fiz tudo o que eu queria fazer dentro da TV Globo. Eu quero sair, eu quero eu quero empreender, eu quero virar empresária, eu quero me dedicar aos meus projetos próprios. Conhecer outras facetas de mim mesmo. Exatamente. É porque assim, você estava no jornalismo diário. Aí você deve ter um desgaste enorme, né? Comparativamente, inclusive, com outras cadeiras lá dentro. Sem dúvida. Né? Isso no dia a dia te consumia também já no final? Muito Com complexo. certeza, 26 anos apresentando jornal todos os dias. Eu voltei a fazer isso agora, mas eu vou contar como é que outro foi. formato. Com outro formato. Eu vou contar como é que foi a trajetória, mas sem dúvida nenhuma, jornalismo diário não é fácil, é cansativo. Jornalista trabalha fim de semana, trabalha feriado, trabalha Natal, trabalha Réveillon. Claro que não é todo fim de semana, claro que não é todo feriado, não é todo Natal nem todo Réveillon. Mas a gente... Feriado, um sim, um não. Semana do Natal, trabalha na semana do Natal no ano, trabalha na semana do Réveillon no outro ano. Então, é algo, você tem que amar jornalismo para ser jornalista. Eu amo, eu sou apaixonada pela minha profissão, eu falo com um brilho nos olhos. Sim.
Mas voltando a essa questão, em abril de 2022 eu tive a certeza que eu queria pedir demissão. Depois de um retiro, não sei se você já fez, Não. depois de um retiro, eu recomendo para todo mundo, depois de um retiro muito profundo, é claro que você não pode tomar uma atitude drástica logo em seguida. Então não é que eu vou sair do retiro e pedir demissão, eu não vou sair do retiro e pedir separação. Claro, como alguém que faz aquela viagem pra praia e já volta com a miçanga enrolada na caneta, né? Pelo amor de Agora eu não volto mais pro centro urbano, aquela coisa. Não. Não, Aos poucos. não, que vai pra praia assim, vou abrir uma pousada na Bahia. Não, não é isso, pelo amor de Deus. E aí, o que eu pensei? Em 2022, eu estava há 26 anos na Globo, eu queria encerrar a minha carreira com a maior cobertura daquele ano. A maior cobertura daquele ano era a eleição presidencial. Então, eu fiquei 7 meses e também, assim, deixa essa ideia assentar na minha cabeça. Conta até 10. Exatamente, até 1000. Isso eu aprendi. Ah, No meu caso, até 1000. É. Mas a gente na vida tem que fazer isso. Com certeza. Naquele momento, para você dar uma resposta, conte até 10. Para você decidir a sua vida, depois de 26 anos na TV Globo, que é a maior emissora desse país, uma das maiores do mundo, com um salário evidentemente bom. Onde você tem uma super exposição, Com inclusive, foi certeza. positivo. Claro, tudo tem lado negativo, mas do ponto de vista Não, era muito mais positivo do um que rosto negativo. conhecido, uma pessoa que tem também, a Globo também te traz entrada em inúmeras situações empresárias. Com certeza. Então, aquilo foi, eu fui Amadura. digerindo, amadurecendo, e aí depois de uns 3, 4 meses eu tive a certeza, eu quero isso mesmo, mas eu quero cobrir a eleição presidencial daquele ano, que era uma eleição muito importante. Então, pois bem, aí primeiro turno, segundo turno, num domingo eu pedi demissão na terça. Na terça. Na terça. Resultado Eu estava consolidado. muito serena, muito firme, muito certa do que eu queria. Aí, ao mesmo tempo dessa questão, eu quero me dedicar aos meus projetos exatamente por causa da questão do câncer e da cirurgia robótica, eu comecei a olhar para a tecnologia. Tecnologia voltada para a saúde. Exatamente. Comecei com tecnologia voltada para a saúde. Hoje em dia, eu tenho até um podcast que fala de tecnologia. Tecnologia como um todo. Tanto que, assim que eu voltei a trabalhar, depois do câncer, eu resolvi fazer uma série de reportagens sobre tecnologia voltada para a saúde. A primeira matéria que eu fiz foi qual? Eu acompanhei uma cirurgia do Da Vinci, desse robô, lógico. Não foi uma cirurgia de rim, era uma cirurgia de próstata, porque praticamente 100% das cirurgias de próstata deveriam ser feitas em robô, em cirurgia robótica. E não são. Quantos hospitais Não nesse tem país essa tem robô? tecnologia. Você imagina? Pouquíssimos, né? Aliás, a gente está falando de um ponto para quem está nos vendo, né? Isso é uma qualidade também feminina. A gente vai falar de mulheres, inclusive a questão do livro é teu próprio depoimento, mas as mulheres se examinam muito mais do que os homens. Isso é um pecado gigantesco que os homens cometem, né? O homem só vai quando a coisa já está degringolando ou por acaso é obrigado pela esposa ou pela companheira ou de repente por amigos é forçado a fazer exames e aí detecta alguma coisa. O homem não tem essa prática. Não, né? E as mulheres têm, e eu falo muito disso sempre. Façam exame de rotina. Homem, mulher, tem que fazer. Depois da cirurgia, quando eu fiz o primeiro retorno no médico que me operou, eu falei para ele, Dr. José Roberto Colombo. Dr. José Roberto Colombo, para mim, é Deus no céu e o senhor na terra. O senhor salvou minha vida. Ele falou assim, não. Quem salvou a sua vida foi a médica que fez o seu exame, porque você já estava com um tumor de 3 centímetros, esse tipo de tumor cresce meio centímetro por ano, ou seja, você estava há 6 anos com ele dentro de você, em média, e evidentemente que nesses 6 anos você fez outros ultrassons de rotina e que não deram nada, doutora Luciana Helena, aí que foi a médica que viu que tinha alguma coisa diferente ali. E aí o doutor José Roberto falou, você tem que ir lá agradecer para ela. Eu falei, óbvio. Aí eu marquei uma consulta, como se fosse uma consulta de rotina, comprei um super presente para ela, cheguei lá, foi muito legal. Ela estava de costas para a porta, devia estar laudando alguma coisa, né? Porque eles fazem um exame atrás do outro. Aí eu entrei, ela sem me olhar, ela, pois não, então, é exame de rotina. Aí eu falei, não, doutora Luciana, eu vim aqui para agradecer porque você salvou a minha vida. Vou chorar. E a reação dela? Também emocionante. Não, aí tinha mais 2 ou 3 enfermeiras dentro da sala, as enfermeiras começaram a chorar, ela virou para trás, médico consegue segurar um pouco mais, né? As enfermeiras não conseguiram, foi muito emocionante. E eu até
Lancei já um outro livro antes desse, chamado Uma Sobe Puxa a Outra, também um livro colaborativo com mulheres. Sim. Com mulheres, eu falo sobre esse episódio meu do câncer no rim, porque na época eu não tornei isso público e eu me arrependo hoje em dia, porque talvez eu pudesse ter ajudado muita gente que estava passando por aquilo. Então, eu resolvi tornar isso público exatamente para poder ajudar pessoas que passam por aquilo. Mas, Cristiana, se tudo tem seu tempo também, né? Eu não cuidei, eu tô falando isso, as pessoas olhassem pra mim, tipo, ai, coitadinha, vai morrer, porque é isso que as pessoas pensam quando você fala que você teve Sim, em outras coisas são preocupações humanas. com certeza. Não dá para se criticar. E acho que assim, passando pela experiência que a gente aprende. Não é isso. E hoje você tem inúmeras plataformas também para fazer isso. Está fazendo isso aqui em outros lugares. Olha que bonito. Então, assim, eu passei por uma situação na época familiar também difícil. Minha mãe já faleceu há alguns anos, mas há 40 anos atrás ela teve um câncer de mama fortíssimo. Se salvou também por causa de um exame, de um diagnóstico. Ela foi mastectomizada. Então, assim, isso na época era algo diferente, novo. Você falou do feminino, né? O quanto isso toca o feminino, você ser mastectomizada também. Sem dúvida. É algo complexo. Então, assim, que a família passou, eu era também muito novo. Então, assim, a gente vê como isso transforma as pessoas, né? Ela se tornou, na época, uma mulher ainda mais forte. Ela demorou até anos para se conciliar com tudo isso, porque ela se viu neta, né, com um filho pequeno, de repente indo embora, não tinha outras épocas, né? Outras tecnologias, etc. E uma doença dessa não é uma doença só do paciente, é da família inteira, né? É algo que atinge a família inteira. Sim. Não tenho dúvida nenhuma disso. Por falar em família, eu vou interromper isso um pouco do nosso papo, mas você falou de trajetória, né? Nossa trajetória profissional não começa só no ambiente de trabalho, né? A gente começa no bojo, no seio da nossa família. Conta um pouco pra gente de que buraco, entre aspas, você veio, porque eu tenho muita curiosidade com isso de entender que tipo de criança e que tipo de ambiente você viveu. Porque, assim, claro, você que trabalha com comunicação sabe que comunicação também é um skill, uma habilidade, se aprende, se treina. Sim. Mas eu gostaria de te imaginar como criança, se você já era essa criança com muita energia, que perguntava muita coisa, muito comunicativa, como é que era você nesse ambiente? Queria muito entender. Então, já vou falar disso, mas eu falo muito dessa questão também. Oratória não é só dom, oratória é prática. Eu faço muito treinamento de comunicação corporativa e eu bato muito na tecla. Não adianta vocês ouvirem os maiores comunicadores desse país ou do mundo se vocês não colocarem as estratégias e as dicas em prática. Então, coloquem em prática. Voltando à minha família, sim, eu sou muito curiosa, eu sempre fui uma criança com muita energia e muito independente. Por quê? Eu sou a primeira filha de 3. Eu sou a única mulher e 2 irmãos homens. A minha mãe teve filhos, em 2 anos e meio, ela tinha 3 filhos. Eu tinha 2,5, o do meio tinha 1,5, a gente é do mesmo mês. Uma fábrica de... É impressionante. Sério. A gente é do mesmo mês, com anos seguidos. E o terceiro irmão, eu e meu do meio somos de março, e o terceiro irmão de outubro do ano seguinte, 3 anos seguidos. Então, quando eu tinha 2,5, o do meio tinha 1,5 e o mais novo era recém-nascido. A minha mãe falou que ela olhava para mim como se eu fosse uma adolescente. E eu fiquei muito em função disso, talvez da minha personalidade, mas também em função disso, eu tenho que me virar, porque ela tem um recém-nascido e um de 1 ano e meio. E eu me virava, eu fazia já com 2 anos e meio, e sempre muito curiosa, sempre perguntando muito. Perguntar é fundamental nessa questão da comunicação. Eu estou até acabando um e-book falando sobre isso, da importância de perguntar, de saber ouvir, da escuta ativa e também de perguntar. Mas eu sempre quis saber das coisas, eu sempre, desde pequena, eu pegava livro e eu via a televisão, eu via o Jornal Nacional, na época com Cid Moreira e Sérgio Chapelei, e isso, começo da adolescência, eu falava, eu quero ser isso aí. E eu me lembro que algumas amigas minhas falavam assim, você quer trabalhar em televisão, você quer ser atriz. Eu, não, eu quero apresentar telejornal. Eu já tinha... Isso é porque figura feminina tinha nessa época em telejornal, assim, na bancada? Tinha uma figura A feminina? primeira mulher a sentar na bancada do Jornal Nacional foi a Valéria Monteiro. Valéria Monteiro. Isso lá atrás. Depois a gente teve a Lília Vitfib, que apresentou o Jornal da Globo e depois o Jornal Nacional também, mas eram muito poucas mulheres. E eu, dessa época que eu era criança, não devia ter nenhuma. Tem a Glória Maria, mas desde sempre que a Glória Maria entrou na Globo na década de 70. Também circulou, né? Repórter, bancada, Sim. É repórter, apresentadora do Fantástico, mas era uma figura muito inspiradora. E eu sempre quis
Isso é algo que eu me lembro que na época que eu fui fazer vestibular, a maior parte dos meus amigos do colégio não sabiam o que queriam fazer. Eu não tive a menor dúvida. Eu me lembro que teve gente que fez assim, fez vestibular para comunicação, para administração, para direito. Um monte de coisa, um cardápio. Eu não, eu só fiz para comunicação. Vou fazer aquele acompanhamento, como chamava aquilo, aquela avaliação. Vocacional. Vocacional, teste vocacional, era isso, tinha muito. Exatamente. Você já foi direto. Já fui, eu até fiz teste vocacional, porque no colégio eles faziam, né? Sim. Com todo mundo, mas deu comunicação. E comunicação, jornalismo, porque você faz o vestibular, pelo menos na minha época, para comunicação social, e eu fiz na PUC, eu sou carioca, eu fiz na PUC do Rio, e aí você escolhe se você quer jornalismo ou publicidade, eram as opções que tinham naquela época, eu escolhi. Eu já sabia de cara, eu quero fazer jornalismo, eu não tinha a menor dúvida disso, eu gostava de escrever, sempre gostei de escrever, e tinha essa questão com a televisão, eu quero e eu vou trabalhar em televisão, e quando eu boto uma coisa na cabeça, olha... E como é que entra um negócio desse? Por exemplo, para quem quer estudar jornalismo, fala assim, eu quero entrar em algum veículo, algum meio. Claro que hoje é um mercado completamente diferente, né? Mas a internet, Instagram, criar sua própria página, criar seu próprio conteúdo, etc. Na época não, era super limitado. Sim, e tem uma concorrência enorme. E tem algo que é muito interessante hoje em dia, as crianças nascem fazendo vídeo para a internet. Então não tem aquela coisa, da minha época, imagina, VHS, o pai tinha que ter uma câmera para você fazer alguma coisa de vídeo. Não era algo que fácil, né? Que a gente lidasse nos dias. Olha hoje o meu pai com aquele negócio a tiracolo. Exatamente. Aqui enfiado aqui, que depois colava no VHS, lembra? Ficava aquilo aqui, a tiracolo pendurado e filmando. Exatamente. Peso enorme. E assim, quais eram as famílias que tinham acesso a isso? A minha também tinha, isso é uma coisa que eu tenho que agradecer. Eu nasci numa família com condições financeiras muito boas. Só que a minha família inteira é de economista. Nenhum jornalista, ninguém da área de humanas. E eu falava assim, nossa, não, eu faço conta nas mãos, sabe, nos dedos, não quero isso não. Chapéu. Hoje em dia eu até gosto, sabia? Mas assim, na época, inclusive eu estou numa emissora de economia, de negócios, é mais negócios, mas a gente, claro, tem que falar muito de economia. Então assim, voltando à sua pergunta da questão da família, meu pai sempre trabalhou muito, então eu tinha ali como exemplo, mas numa área totalmente diferente. Foi algo realmente meu. Que nasceu comigo. Eu sempre fui muito extrovertida, na época do colégio, era a que apresentava os... Catulina. Que apresentava os trabalhos, trabalho em grupo, eu que apresentava. Todo mundo querendo fugir, eu era a primeira a querer me enfiar ali e apresentar. Então foi algo... natural para mim e mais fácil, porque eu sempre tive a certeza absoluta do que eu queria. E eu imagino que para quem tinha dúvida, para quem tem dúvida, é algo que é complicado. Claro. Porque você vai escolher o futuro. Você era criança. Claro, muito isso ali olhando era muito cedo, muito cedo. É muito cedo para você escolher. Tanto que muita gente acaba transicionando. E tem alguns levantamentos, estudos, você deve saber disso, óbvio, que dizem que essa nova geração, essa geração Z ou a geração alfa, eles vão ter 5 profissões diferentes. Não é trocar de emprego, são 5 profissões diferentes. Eu já estou assim, a gente há pouco tempo atrás falava, lembra do futuro do trabalho? Todo mundo tratando desse conceito como ia ser, você ia plugar sua expertise em hubs ou grupos de trabalho e assim você ia circular e fazer atividades diferentes. Acho que isso já está acontecendo. A gente, como carreira hoje, aceita as pessoas já como plurais. Né? O futuro do trabalho já é o presente, né? É o presente. Claro, no ambiente executivo isso é um pouco mais delimitado em relação a, né? Por exemplo, se é um CFO ou uma CFO, claro que você vai ter, né, uma atuação delimitada àquela empresa, mas você pode fazer uma mentoria fora daquilo. Você pode dar aula, você pode empreender uma investida em alguma consulteza. Você pode ter um canal que fala, por exemplo, onde você se comunica ou escreve ou produz conteúdo sobre o ambiente de finanças, o podcast, exatamente. E isso vira um business que tem, sei lá, patrocinadores, tem negócios atrelados àquilo. Vira, de certa forma, um bom saúde. Exato, com certeza. Então a gente já vive muito isso, mas nesta não. Assim, a gente tem uma possibilidade hoje em dia muito maior de mostrar o nosso trabalho em diferentes canais. E ser aceito por isso. Sim. Que também tinha um olhar de preconceito, né? Quer dizer, a pessoa não está focada na carreira, faz muita coisa. Tinha. Né? Tá tirando para tudo que é lado. Assim como era o esporte. Quem faz esporte é vagabundo. Hoje é uma atividade, atleta, profissão, atleta, tudo mudou.
Mudou um pouco muito, disso, mudou né? muito. A composição familiar, o papel feminino, você também vai falar um pouco disso também, né? Ah, Tudo, né? Divórcio, lembra? Fulano é filho de um casal divorciado. Como assim? Era, ditado. imagina, ninguém argumenta, isso é um absurdo, né? Se você for Sim. pensar olhando para trás, então assim, muita coisa mudou. E aí você batendo na porta do jornalismo, qual foi teu primeiro caminho? Como é que você chegou a entrar? Eu fiz 2 cursos na produtora da Alice Maria. Alice Maria foi editora-chefe do Jornal Nacional durante muitos anos, inclusive o primeiro Jornal Nacional a entrar no ar, ela que foi editora-chefe. Olha. E ela tem guardado com ela o primeiro script do Jornal Nacional. Não, uma mulher, para mim, a mulher que mais entende de televisão no país disparado. E ela, uma época, ela saiu da Globo, abriu uma produtora, e nessa produtora, além de fazer trabalhos como produtora, ela montou cursos. Então, cursos de telejornalismo, cursos de apresentação. Eu fiz esses 2. Eu fiz o de apresentação, especificamente para ser apresentadora, e fiz o de telejornalismo, que a gente passava por todas as áreas. Então, você passava pela pauta, pela produção, apuração, edição. Universidade do hambúrguer. Exatamente isso. Maravilhoso, porque você conseguia ter ali, na produtora dela, uma mini redação. Maravilhoso. Isso foi no começo, 92, 93, se eu não me engano. Em 96, a Globo chamou a Alice para montar a Globo News, primeiro canal de jornalismo 24 horas no ar do Brasil. Não existia referência aqui no Brasil, existia fora, né? Mas não era fácil, a gente não tinha esses canais na nossa TV, a gente não tinha internet. Inclusive, visualmente, a gente não era acostumado a consumir esse conteúdo onde você está alguém passando informação, um letreiro passando embaixo, aí você tem bolsa, economia, notícias. Nem visualmente a gente estava acostumado com isso. E ela, quando ela foi montar o canal e pensar nas pessoas que ela queria no canal, na Globo News, ela entrou em contato comigo, porque ela, imagino eu, que ela tenha, deixa eu relembrar aqui as pessoas que fizeram o curso e que, na minha opinião, se destacaram. Então ela entrou em contato comigo, ela me convidou para fazer um teste. Não é que ela já me convidou para estar lá, me convidou para fazer um teste, e aí eu fiz um teste, eu me lembro até que eu fiz o teste com o Márcio Gomes. Que o Márcio Gomes, que é super amigo meu, que foi da Globo News durante muitos anos e está na CNN agora. O Márcio já estava lá, e aí já tinha sido contratado, e eu fiz o teste com o Márcio, e aí eu fui aprovada. E já de cara para ser apresentadora, que era uma coisa, um caminho não natural, normalmente como é. Você, ainda mais nova, tinha 20 e poucos anos, você entra como repórter, e aí depois você vai galgando até virar apresentadora. Já entrei como apresentadora, mas concomitantemente fazendo matérias também. A gente também é para a rua. E a Alice falava, aqui tem que ser multi, tem que saber fazer tudo, tem que saber apresentar, tem que saber ser repórter, tem que saber editar. Então a minha escola, a escola Globo News é uma escola espetacular. E eu sempre falei, a gente fazia reportagem na bancada, porque eu apresentava 6 jornais por dia. 6, de meia hora cada um. Acontece alguma coisa, um avião cai, pluga aquilo ao vivo e se vira. Vai improvisando. Então, a gente fazia reportagem na bancada, de verdade. Pensa bem, estou falando de 1996. Quando eu cheguei na redação, em 1996, a internet chegou no Brasil, por volta de 94. Quando eu cheguei na redação, a gente só tinha 2 computadores com internet. A gente não tinha notebook na bancada. Ligados em 2 linhas telefônicas. Não né? tinha. É isso. Sim, de escada. A gente não tinha computador na bancada. A gente demorou uns 2, 3 anos para ter computador na bancada. Hoje é impensável. A primeira emissora de TV no Brasil a colocar notebook na bancada foi a Globo News. Antes da Globo. A Globo News era uma escola. Então também era um pouco teste. Claro, um laboratório. E para mim foi a melhor escola que podia ter. Eu fiquei 9 anos na Globo News, e aí eu fui, em 2005, eu fui cobrir a morte do Papa João Paulo II e o conclave do Bento XVI. Assim que eu voltei dessa cobertura, o então diretor de jornalismo, que era o Schroeder, me chamou na sala dele para me convidar para ser apresentadora do Jornal da Globo. Você está falando assim, uma TV fechada no Rio de Janeiro. Para ser apresentadora do Jornal da Globo em São Paulo, TV aberta. Óbvio que eu falei sim, na mesma hora, e fiquei 10 anos e meio no Jornal da Globo,
Depois dos 10 anos e meio, me convidaram para voltar para a Globo News, eu apresentei o Jornal da Globo com o William Vac, para ter um jornal só meu. Então eu voltei para a Globo News, fiquei mais 7 na Globo News. Então por isso que eu digo, eu fiz tudo o que eu queria fazer, eu fazia plantão no Jornal Nacional, eu apresentei o Jornal da Globo, eu fiz Globo News em dupla, fiz Globo News sozinha, apresentando sozinha, fiz Globo News em trio, com 3 apresentadoras mulheres, que também foi uma novidade. Verdade. Eu fiz tudo. Você agora uma questão de carreira, desculpa te interromper, que de mexe me perguntam, né? É assim, você tem currículos que o mercado tem como sólidos, o mercado mudou muito para isso, né? Sim. Hoje você tem ciclos profissionais mais curtos. E o mercado também, dentro daquele... Até porque muda as profissões, né? Muda as profissões e assim, os ciclos são mais curtos até por uma questão geracional, acho que de entendimento de carreira, acho que da velocidade dos negócios também, dos projetos. Qual são outros? As coisas se concretizam mais rápido, né? Talvez pelo apoio tecnológico, pela visão de mundo hoje diferente que a gente tem, da dinâmica e velocidade que tudo acontece. Mas a gente olhava antigamente para a carreira, então você claramente se direcionava para um currículo onde a pessoa estava mais tempo num lugar e tentava evitar o tal do pula-pula, o mercado chamado, que é aquele profissional que pingava de lugar Era em mal lugar, visto. era super mal visto, né? Não fica em lugar nenhum. Mas também tem o outro lado da interpretação desse currículo, dessa trajetória, que é de falar assim, ficou muito tempo no mesmo lugar, então teoricamente só fez a mesma coisa e ficou com vícios daquele lugar. A gente sempre tem esse olhar de julgamento, né? Também tem isso. E quando você olha para alguém que tem passagens hoje melhores, você fala assim, não, é uma pessoa de projeto, é uma pessoa que vai lá, conclui e tem uma adaptabilidade muito grande porque consegue sentar em inúmeras cadeiras de diversas culturas diferentes. Sempre tem um storytelling, vamos dizer assim, para você adesivar nesse profissional. Então fica claro, olha que interessante esse depoimento que você está dando, que é o seguinte, você passou 20 e poucos anos numa companhia, 26 anos numa companhia, mas você passou por inúmeras Globo, porque olha a quantidade de atividade que você fez. Gente diferente com a qual você se reportou, com mudança tecnológica, mudança de modelo de negócio, entrada de internet, digital e etc. Então assim, você não viveu uma Globo. Mobilidade, né? Celular. Bom, e agora inteligência artificial. Eu sempre falo isso, você tirou assim as palavras da minha boca, que era exatamente o que eu ia dizer. Eu passei por 3 Globos em 26 anos, não foi uma Globo só. A primeira Globo, Globo News, no Rio de Janeiro. A segunda Globo, TV aberta Globo em São Paulo, e a terceira Globo, Globo News em São Paulo, redações completamente diferentes. Para mim, foram 3 empresas completamente diferentes. Então, não tem... Muita gente me faz essa pergunta, nossa, como é que você aguentou ficar 26 anos na mesma empresa? Eu falei, não foi na mesma empresa. Foram pelo menos 3 empresas diferentes. E em cadeiras diferentes. Em cadeiras diferentes, com certeza. Por falar dessa cadeira, você me falou lá do Papa, o Karol Wojtyła, quem lembra? O Papa muito marcante. Sim, super. Né? E claro que eu imagino... Amado pelos brasileiros. Super. Uma figura assim, você entrava em qualquer quarto do Brasil, eu me lembro até hoje, tinha uma página recortada de uma revista, colada na parede, com o rei Roberto Carlos. Onde que você não via isso? Com o Papa, e de repente com mais alguém, o Pelé, etc. Então, eram figuras assim, ou ator, atriz, ou atriz. Era impressionante isso, assim, era open curso. Você estava em tudo quanto é lugar do Brasil, num bar, num boteco, num restaurante, tinha a foto dessa turma, porque ele tinha de fato esse olhar. Imagina muito carismático, muito. Muito carismático, acho que um momento de mundo também importante. Sim. Né? E perene, né? Não só a palavra dele, como um cara que durou mesmo muito. Ele até o final segurou de décadas. Não sei quanto tempo. Muito bem. Claro que essa reportagem, obviamente, marcou uma virada tua de carreira. Uma curiosidade minha, pessoal. Você, apresentando inúmeras notícias, deve ter notícias mais marcantes que passaram pela tua carreira. Só que você ali na hora, imagino eu, emocionalmente, você tem que passar com postura, profissionalismo e clareza de discurso. E tom, né? Você está se responsabilizando ali por ser o vetor daquela mensagem. Mas tem alguma reportagem que você se lembra que aquilo realmente te tocou e foi difícil passar? Isso é algo que mudou muito nas últimas décadas. Antigamente era exatamente, sentada na bancada, a mão aqui, eu sou descendente italiano, tenho cidadania italiana, passaporte italiano, eu não podia fazer isso, era uma coisa aqui, o cabelo, mas num cabelo desse tamanho, nem pensar, era o cabelo no ombro, eu nunca usei curtinho porque eu não gosto em mim, né? Tem gente que fica muito bem. Cabelo no ombro, encostava no ombro, tem que cortar. E tinha isso. Brinco desse tamanho, nem pensar. Tira o brinco. As coisas foram ficando mais informais e é algo que, na minha opinião,
E maravilhoso, porque a gente se aproximou do telespectador. Primeiro, tiraram a bancada, ficamos em pé. Uau, eles têm perna! Que bom que eles andam! Porque foram anos e anos sentados na bancada de terninho. Aquela coisa masculinizar. Vamos falar de mulher ainda, mas vamos combinar que blazer, usar terno, mulher ser obrigada a usar terno na bancada, porque era praticamente uma obrigação. Não existia quem usasse camisa. Esquece, era só o terninho. É algo que você está se masculinizando. Lá no começo, aí tem toda essa questão, né, do feminino, que foi avançando. Ainda falta muito para chegar onde a gente deveria estar, mas foi avançando muito. Então, voltando. Primeiro, essa questão do seguro gestos, atrás de uma bancada, todo mundo de terno, né? Os homens de terno e gravata se usam até hoje, tudo bem? Alguns não, né? Já tiraram a gravata, mas a gente, eu tô falando como apresentador de TV, tá? Então, a gente não podia mostrar emoção. Se vira, igual médico, quando vai dizer, olha, sinto muito, mas sua mãe faleceu. Se o cara chorar toda vez que ele tiver que dar essa notícia, pelo amor de Deus, né? Depois de um tempo, as pessoas começaram, o telespectador começou a entender e concordar e aceitar que nós somos humanos também. Por que eu não vou poder chorar com uma notícia que me toca? Então, respondendo a sua pergunta, nessa cobertura, foi 2005, eu já estava quase 10 anos no ar. Nessa cobertura do Papa João Paulo II, teve uma hora que eu estava uma multidão na praça e o corpo dele passou do meu lado, porque eles levaram o corpo dele para ser exposto dentro da basílica. Quando ele passou do meu lado, eu me lembro que eu estava entrando por celular. Na época a gente entrava por celular, se o sinal não estava fechando e tal, entrando por celular. Eu embarguei a voz. Eu embarguei a voz porque foi muito emocionante. E aquela energia daquele lugar, eu sou católica, aquela energia daquele lugar, as pessoas muito sensibilizadas ali. Mas depois que eu saí do ar, eu me lembro que eu falei, gente, eu embarguei a voz, eu meio que chorei. Meu Deus, que vergonha! E aí eu falei com uma diretora nossa que falou, foi maravilhoso. As pessoas se conectam. Você se aproximou do público. A entrevista que mais me emocionou na vida foi, eu entrevistei o cara que criou o robô Da Vinci, que foi o robô que me operou. Ali eu parei algumas vezes. Eu chorei, me emocionei, a ponto de ter que parar de gravar, óbvio, né? Porque eu falava para ele, o senhor salvou a minha vida. Aí ele, americano, né? Esse cara Não sabe como lidar. não sabe como lidar, não sabe como lidar. Aí chora, soluça. Hoje em dia eu consigo falar sem soluçar de chorar, porque eu escrevi sobre isso, como eu te falei. E escrever liberta. Escrever é libertador. Eu fiz 1000 sessões de análise em 15 páginas de um livro, 10 páginas de um livro, escrevendo sobre esse momento do meu câncer no rim. Mas, sem dúvida nenhuma, foi o momento que mais me sensibilizou como jornalista. Tiveram vários outros. Eu me lembro quando a Cristiana Lobo e quando o Jabor faleceram, eu fiz até uma abertura do jornal dizendo, nós jornalistas somos treinados para conseguir colocar uma certa barreira em relação à notícia que a gente vai dar. Só que tem dia que não dá. E hoje é um dia desses. Eu trabalhei com os dois durante anos, né? E a convivência, por exemplo, um Jabor, por exemplo, maravilhoso. A convivência com ele ali é aquilo mesmo, é aquilo que a gente imagina, aquela pessoa assim, Jabor interessante. Jabor tinha quase 2 metros de altura. Cada vez que ele entrava, eu passei 10 anos no Jornal da Globo, 10 e meio, dos quais todos com ele na redação. Ele fazia a coluna dele 2 vezes ou 3 vezes por semana. Cada vez que ele entrava na redação, gente, para! O Jabor era uma luz, era um holofote. Além do cara ser enorme, inteligentíssimo, qualquer assunto sobre o qual você conversasse com ele, era uma aula. Ele era incrível, incrível. E assim, divertidíssimo, engraçadíssimo, super espirituoso. Sim, um senso de humor afiadíssimo. Era delicioso estar com ele na redação. Era uma festa nos dias que ele ia e ele ficava... e ele tinha quase 2 metros de altura, era maior do que ele, né? Ele era uma coisa. E dava essa impressão, porque assim, claro, ele estava ali com outro papel. E nesse papel dele, claro que é mais fácil você criar uma conexão,
porque ele está de fato com essa missão, né? O texto dele tinha isso, a fala dele tinha isso, e até tem um jeito assim, não é debochado, é informal de colocar a coisa. Mas às vezes até debochado, né? Mesmo. Mas ironia, exatamente, uma ironia com sutileza. Com sutileza, E esse negócio de criar conexão é fantástico. Falando também de comunicação... Mas desculpa te interromper, só para encerrar, na hora que você está numa entrevista e que aquilo te emociona e que você de fato, você demonstra para o telespectador que você está emocionado, aquilo te aproxima do público de uma forma que não tem nada que consiga fazer pessoas te isso. seguram, eu imagino, depois disso, né? Você queria receber mensagem, eu só que adorei a Claro. maneira como você lidou, tava ali contigo, tem muito isso, né? Pessoas com uma situação dessa com vontade de entrar na televisão e te abraçar, né? Que é o benefício que o pessoal, por exemplo, que trabalha com esporte também tem, né? Você Sim. acompanhar grandes momentos, por exemplo, de esporte, e você consegue mais facilmente, claro, tá todo mundo ali na torcida, imbuído de, sei lá, seleção brasileira, por exemplo, de você ter esse benefício de se conectar com as pessoas, porque tá todo mundo ali com a mesma visão no mesmo... Sim, todo mundo torcendo pela mesma coisa, todo mundo otimista. E aquilo marca muito, claro. E essa questão da conexão, outro dia eu participei de um podcast que foram me entrevistar como recrutador e perguntaram assim, o que mais te chama a atenção? Quando você entra numa sala, claro que de hoje assim, entrar numa sala hoje, gente, para quem vai entrevistar é raridade. Nem todo mundo mais vai ser entrevistado pessoalmente, hoje a dinâmica mudou. E acho que isso também tem um impacto de comunicação muito grande, porque, por exemplo, eu preciso analisar pessoas hoje online. Então eu tenho que ser mais avisado do que o avisado para pegar situações, sutilezas. É mais difícil, com muito certeza. mais difícil, porque nem todo mundo quer atravessar a cidade para ir no teu escritório, não quer. As pessoas, depois de pandemia, isso mudou completamente a dinâmica. E aí perguntaram para mim o que te chama mais atenção de cara, num profissional, num candidato, num executivo, numa executiva, quando faz algum tipo de interação com você. E na hora o que me veio instintivamente, e eu concordo com isso até hoje, é o quê? É a comunicação. Para você também, o impacto que as pessoas têm contigo, você acha que o primeiro impacto que a gente causa nos outros é sempre a comunicação tem esse papel central? Sem dúvida nenhuma, e comunicação não significa só falar. Você entra na sala, mesmo de boca fechada, você já está comunicando. Dá um exemplo. Entrando. Sim, você entra, se você entra com energia, se você entra com autoestima alta, se você entra sentindo seguro, eu vou perceber na mesma hora. Se você entra acanhado, né, com os ombros para baixo, olhando para baixo, meio sem jeito, eu também vou perceber. Então, o corpo fala e muito. Tem uma pesquisa que já foi feita que de 100% do processo de comunicação, apenas 7% se dão pelas palavras. 93% é gestual, é sua postura, energia de fala, ênfase que você vai dar, suas expressões faciais, os gestos, tudo isso fala muito mais do que o conteúdo em si. Agora, é claro que isso tem que conversar com o conteúdo, e você tem que ter conteúdo, óbvio, né? O conteúdo é fundamental, mas todo o resto, as expressões corporais e faciais, e os gestos, e energia, e ênfase, tem que conversar com o que você está falando. Não dá para a sua cara mostrar uma coisa e a sua fala mostrar outra. Até porque, se isso acontecer, as pessoas vão acreditar na tua cara e não no que você está falando. Muito mais. Então, por isso que desde a comunicação, já desde quando você entra, quando você abre a câmera para conversar com você, para dar entrevista para você. Mas eu concordo que é muito mais difícil avaliar online. Muito mais. Porque, primeiro, você não vê se a pessoa está assim, com o pé. Eu faço muito treinamento de comunicação corporativa. Durante a pandemia, a gente tinha que fazer online, não tem jeito. Hoje em dia tem muita gente que ainda pede online. Eu bato na tecla de que presencial é infinitamente melhor para eu avaliar um executivo, sem dúvida nenhuma. Tanto que eu cobro o mesmo preço, tá? Online e presencial, porque eu quero fazer o presencial. Eu também. Sim, com certeza. Para até uma palestra, Fábio, eu consigo perceber a reação do público. Eu não suporto fazer palestra online. Ai, gente, Mas eu acho insuportável. mas assim, Porque a gente hoje com a conexão, né? cria. Você olhar olho no olho mesmo, até porque você está fazendo uma palestra online, isso é uma dica, tá? Você tem que olhar para a câmera, você não tem que ficar olhando para a reação, mesmo que tenham todas as pessoas aqui, você não tem que ficar olhando para a reação das pessoas, porque o que é? Uma boa palestra, uma boa apresentação, uma boa entrevista é olho no olho. Então, olhar no olho presencialmente, você vai dar uma entrevista para um repórter e ele estiver presencial, olha no olho dele 80% do tempo, pelo menos.
Já quando é online, o que é o olho? É a câmera. Então você tem que ficar olhando para a câmera. Você olhando para a câmera, você não vai ficar vendo a reação das pessoas que estão ali embaixo. Tanto que eu, no começo, eu até colocava, para evitar olhar para a tela, isso na pandemia, quando fazia palestra, eu colocava uma folha A4 tampando a tela. Olha só. Para Até para não ter o risco também de se perder. exato. Se a gente fica querendo se conectar e ter o feedback imediato, que é o que você tem no presencial, no online você não tem. Então, E não se perde do certo. e assim, quando eu nunca tinha feito online até a pandemia, então é um aprendizado, foi um aprendizado. Mas eu insisto que é muito melhor presencial. Eu não consigo nem fazer personal online. Falo, terapia online, eu conheço. Olha, parabéns, faz. Eu vejo, inclusive na academia, inclusive no prédio. As pessoas levam o celular e ficam fazendo online com o personal, um monte. Eu não consigo. Eu tenho que estar com a pessoa lá, terapia. Eu falo, como é que faz terapia online, gente? Não, eu tenho que olhar para a cara da terapeuta, mas também é uma coisa, eu tenho essa questão da comunicação. Então, para mim, eu preciso perceber qual está sendo a reação da pessoa e eu vou perceber muito mais se for presencial do que se for online. Você falou muito da presença, eu concordo isso muito contigo, principalmente quando a gente fala da tua perspectiva, que é o público feminino, que estava ali entrando num ambiente dominado pelo masculino. Né? Para quem quer entender isso, vê aquela série Mad Men, que fala de décadas atrás, lembra saber o que era um ambiente. Aquilo, como é atual ainda. Muito atual. É. E o papel feminino ali super periférico. Sim, né? sim, coadjuvante. Operacional. Não eram protagonistas. Não. Então, assim, o feminino, por exemplo, para entrar em sala, se não fizer também isso, você precisa quebrar certas barreiras que já vêm antes de você abrir a boca. É impressionante, né? Sim. Só quem passa por isso sabe. Mas isso vale também para homens, não só para mulheres. Mas eu entendo. Sim. Eu tenho um quadro no meu jornal, no Times Brasil CNBC, que se chama Protagonistas também. E eu só entrevisto mulheres. E mulheres, assim, executivas, líderes, que tenham passado por uma trajetória com muitos desafios, e eu quero ouvir quais foram os principais obstáculos pelos quais elas passaram. Romperam aquela casca. Exatamente. Muitas delas falam isso. Eu cansei de entrar, cansei. No começo da carreira era só entrar em sala que eu era a única mulher. E quando é mulher e preta? Mais ainda. Exato. Cansei de entrar. Só tinha como mulher eu e como uma mulher preta eu. E muitas, as mulheres negras, elas falam que a questão da raça ainda pega mais do que o feminino. Não duvido. E aí, quando você junta as duas coisas, Claro. a gente tem vários exemplos no livro que são sensacionais. A minha preocupação como organizadora foi exatamente trazer diversidade para o livro. Deixa eu até falar do livro, vamos aproveitar e mostrar para o pessoal. Comenta do livro. Que não é brincadeira, né? Organizar um negócio desse. Não é. 65 mulheres. E a preocupação na curadoria para convidar as mulheres eu queria que fossem mulheres diversas com histórias diversas. Então a gente tem isso, eu posso afirmar categoricamente. É um livro colaborativo de mulheres, e olha que eu já participei de outros, já fui organizadora e coordenadora de outros. Não existe um livro colaborativo de mulheres aqui no Brasil com tanta diversidade de mulheres e com tanta diversidade de histórias. Aliás, lançamento essa semana no Rio. Dia 24 de outubro, sim. Dia 24 de outubro, numa casa em São Conrado. Se você quiser ir, vai lá nas minhas redes sociais, vai no meu Instagram, Cris Pelágio, Cris com CH, Cris Pelágio, JO, oficial, que eu vou estar falando exatamente o endereço. Vai ser lindo, a gente vai fazer um painel, um talk com algumas das protagonistas que estarão lá. Maravilha. E esperamos todo mundo. Parabéns. Porque tá lindo, não tá? Maravilhoso o livro. Quando você já me deu, eu já fiquei enlouquecido. Claro que você vai autografar, você não sai daqui. Não, eu acho que eu vou autografar. Mas eu quero contar a história que eu conto aí. Conta. Vamos lá. Das 65 mulheres, eu fui a única que não falei de mim. Eu falei da minha bisavó. A minha bisavó é a inventora do brigadeiro. Você tá brincando? Não tô. Do doce brigadeiro? Aham. É. Nossa, eu sou muito doce. O brigadeiro fez 80 anos em setembro desse ano. Ele é de 1945. A gente chamava a minha bisavó de vovozinha. A vovozinha se separou na década de 30. Quem se separava em 30? Ninguém. E ela tinha... De pioneirismo. Mas ela era super pioneira em tudo. Ela tinha 3 filhas mulheres, meninas. O meu bisavô pulou fora e ela ficou sozinha, tendo que criar 3 filhas mulheres. Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu sei fazer?
cozinhar. Ela cozinhava muito bem, tanto salgado quanto doce, mas resolveu focar nos doces. Virou isso no Rio de Janeiro, década de 30. Virou a maior doceira do Rio de Janeiro, era chamada para casamentos, eventos, aniversários, homenagens, etc. Em 1945, ela foi chamada para fazer os doces de um evento em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, que era então candidato à presidência da República. Ele foi candidato 2 vezes, ele até era o favorito, mas não venceu. Nenhuma das duas, como o Brasil sabe. E aí, quando ela estava montando os doces, pensando nos doces, ela falou, eu vou criar um doce e vou dar o nome de brigadeiro, porque era em homenagem a eles. Foi assim que surgiu o brigadeiro. Só que o brigadeiro tem um ingrediente que é segredo de família. Eu não vou dizer aqui, não adianta você me pedir. E só vocês conhecem. Só a gente sabe. Ou seja, o brigadeiro que a gente consome aí não tá... Não Tenta a receita da Vem. tem um ingrediente a mais. Que assim, pode ser que muita gente até nem goste, prefira como ele é, como todo mundo conhece. Eu adoro esse ingrediente a mais. E aí, ela dizia que é muito interessante, falou assim, eu não entendo por que o brigadeiro foi meu doce que fez mais sucesso, porque meus outros doces são tão mais sofisticados, ela fazia doces portugueses e tal, mas é óbvio que foi, exatamente porque era simples. Claro, que é o que a gente Só que ouve muitas vezes fazia. de músicos, né? Falou assim, nossa, eu fiz uma música tão elaborada, como é que essa música caiu na boca do povo? Exatamente. Nem eu quero tocar essa música. Só que ela só fazia com barra de chocolate. Ela fazia com barra de chocolate, quando dava para comprar barra de chocolate importada, ela comprava, mas a gente está falando de década de 30 e 40, pelo amor de Deus, muito mais difícil. E fazia com barra de chocolate da Copenhagen. A Copenhagen entrou no Brasil, abriu no Brasil na década de 30. Então ela fazia com aquela barra familiar da Copenhagen e ela sempre dizia, olha, se o granulado não for de boa qualidade, não coloque, é melhor sem o granulado. Eu sim. Porque tinha que ser tudo de muita qualidade. Que loucura, então tua história se confunde com a criação também do brigadeiro. E aí, o que tem? Que eu falo, eu sou a única das 65 que não falo de mim, mas eu falo da minha ancestralidade. E eu tenho muitas características da minha bisavó. Minha bisavó tinha uma energia louca, ela era workaholic, trabalhava à beça, mas ela também sabia parar. Ela sabia se divertir, ela viajava para a Europa sozinha, ela participava de leilões. Eu me vejo muito nela. E como eu sei disso tudo? Claro, quando ela morreu, eu tinha 3 anos. Eu lembro dela, mas eu não sabia das características. Quando eu resolvi escrever sobre ela, eu conversei muito com a minha mãe. Eu ouvia muito a minha avó já falecida também, eu ouvia muito a minha avó falando da mãe dela, da vovozinha, que não tem o mesmo sobrenome que eu, porque o Pelágia é do pai e a mãe é Nabuco, Heloísa Nabuco, a minha bisavó. Mas eu conversei muito com a minha mãe, conversei com o meu pai e minha mãe, quando eles casaram, em 1969, eles foram morar em Nova York. Meu pai, como eu te falei, economista, de mercado financeiro, a corretora do meu avô foi a corretora número 6 do Rio de Janeiro, da Bolsa, era no Rio, e aí ele foi para Nova York para trabalhar na Merrill Lynch. Ficaram lá 1 ano e a minha mãe... Aos anos 60 começou a 60, isso. Que legal. Pioneirão também, né? Super. Bom, imagina a corretora do meu avô número 6, né? Do Rio de Janeiro. E aí, a minha mãe, na época, não cozinhava nada, não sabia fazer nada. A vovozinha foi com eles até para ajudar nisso, porque não era essa facilidade hoje em dia, que você vai no supermercado, compra qualquer coisa embalada, joga no micro-ondas e acabou. Entra no YouTube e já receita. Não era assim. Tem que levar a vovozinha. A minha mãe cozinha maravilhosamente bem hoje em dia, espetacular. Então, eu também conversei com meu pai sobre a vovozinha, porque eles moraram juntos durante alguns meses. Ela não ficou o tempo inteiro, mas durante alguns meses em Nova York. É maravilha ter esse registro, né? É. O meu pai faleceu há pouco tempo e como eu fico... Claro, você passa por uma dor importante, Lógico. a gente era muito próximo, mas como é importante essa questão do legado e de falar das pessoas dentro de casa. O meu filho saber disso, o resto da família saber isso, contar essas histórias. Porque a gente vai perdendo muito fácil, isso é impressionante. Foi um dos motivos pelos quais eu decidi também escrever sobre E olha que riqueza ter esses registros. Não, e no ano... E elas compõem da história do Brasil. Porque o brigadeiro, ele é uma assinatura 100% brasileira. 100%. É isso. Quando você vê qualquer matéria com qualquer pessoa gringa que vem pra cá, estrangeira, etc. Então o cara vai experimentar um brigadeiro, vai tomar um guaraná, vai pirir e o pão de queijo. Vai ser disso. E vai no samba. E vai no samba. Exatamente. É exatamente Bom. isso. Uma empadinha, alguma coisa assim. Faz parte realmente. E até você vê, tem muitas...
adolescentes, ou que vão fazer intercâmbio lá fora, tem, faça uma receita do seu país, que seja só do seu país. É sempre E se a brigadeiro. pessoa vai fazer brigadeiro. Claro. Claro. É isso aí, que loucura, que bacana isso. Cristiane, você falando do livro aqui, você tocou num ponto, até voltando na questão da comunicação, porque a gente tem um quadro aqui, final, que a gente fala muito de livro, né? E hoje você falou muito de tecnologia, etc e tal, e eu sinto, não só com o que eu trabalho, mas no meu consumo diário, que às vezes a gente está se distanciando um pouco da leitura, da profundidade das coisas, né? E quando a gente fala de comunicação, você falou muito aqui do gestual, você falou muito da apresentação, do primeiro impacto, mas que a gente nunca pode esquecer do conteúdo, do lastro dessa comunicação que é o conteúdo. E onde a gente pode buscar muito conteúdo, aliás, que a gente vai fazer aqui com protagonistas, é o que é lendo, né? Onde você busca tuas fontes de conhecimento, o que você tem lido, o que você tem consumido, que a gente gosta, e o nosso público aqui, que é executivo, é empreendedor, etc., quer entender aqui que pessoas diferentes de jornadas e estradas diferentes têm lido atualmente. Onde você busca teu conhecimento, porque a gente sabe que isso também é importante para se comunicar. Com certeza. Eu leio muito, eu leio praticamente todos os jornais que você possa imaginar, todos os dias. É claro que não dá para ler o jornal inteiro, todos os jornais inteiro, o dia inteiro, mas eu leio muitas colunas editoriais dos jornais, então isso para informação ali do você dia a dia. conhece quem é sério com o jornalismo, Exatamente. Né? Pela Exatamente. convivência, você sabe onde vai. Com certeza. Livros, eu sou uma leitora voraz. Se quiser que eu indique aqui, já indico de cara O Futuro do Trabalho, da Michelle Schneider, Sim. ela lançou agora há pouco, uma das futuristas brasileiras mais incríveis que eu conheço. Ela trabalhou em várias big techs e depois saiu e está se dedicando só ao empreendedorismo, à carreira como empresária, palestrante, se aprofundou em vários cursos dessa questão do futuro do trabalho. Então, se você quiser, quem está aqui, nosso público, quiser se aprofundar nisso, saber quais são as características, as qualidades, as soft skills e hard skills mais importantes para o futuro do trabalho, tem que, sem dúvida nenhuma, ler o livro dela. E tá bom. Aí, parênteses, falando dessa questão de soft skill, o LinkedIn, que eu sei que você gosta muito do LinkedIn, o LinkedIn fez um estudo há pouquíssimo tempo que coloca a comunicação como a segunda soft skill mais importante hoje, pensando no futuro do trabalho. Eu diria que é a primeira. A primeira é a inteligência artificial, a primeira. Claro. Mas nesse universo de inteligência artificial, é mais um motivo para as pessoas saberem se comunicar bem. O que vai nos diferenciar no mundo de IA é o fato de sermos humanos. Exato. E como que a gente mostra através da comunicação. E os outros livros, não quero apontar um só, aí depende muito do seu momento, mas qualquer livro da Brené Brown. Sim. Eu sou apaixonada pela Brené Brown. Eu vou todo ano ao SXSW, ao South by Southwest, aquele maior festival de tecnologia e inovação que acontece em Austin, no Texas. E no ano passado eu assisti foi um podcast gravado, mas com plateia, ao vivo, da Brené Brown com a Esther Perel. Esther Perel, que ela é uma das maiores psicoterapeutas. Eu não conheço. Ela é maravilhosa. Ela é belga-americana, e foi uma conversa espetacular. Então, ela fala muito, a Brené Brown fala muito de vulnerabilidade. E eu também bato muito nessa tecla. Na comunicação, a perfeição afasta. O que aproxima é a vulnerabilidade. Por isso, juntando com algo que eu já contei aqui, por que as pessoas se sentem próximas de mim quando eu estou entrevistando alguém e me emociono? Porque eu mostro que eu sou humana. Então, é exatamente você mostrar a sua vulnerabilidade, não é a sua fraqueza. Tá? Não vai subir num palco e dizer: gente, desculpa, eu estou super nervosa. Ou, gente, desculpa, não consegui me preparar muito bem para essa apresentação. Ou, eu estou com gripe, eu estou rouca. Aliás, não tem coisa pior do que você já chegar pedindo desculpa. Não, isso te coloca já um lugar péssimo. Péssimo. E além de colocar no lugar péssimo, você joga luz em cima de uma fraqueza sua. Aí o que vai acontecer? O público só vai ficar prestando atenção se você vai tremer, se você vai gaguejar. Uma derrapada. Exatamente. Ou, se eu tô rouca, eu tô com gripe, se você vai tossir, se você vai espirrar, se a sua voz está muito ruim. Não é isso. Eu tô falando de vulnerabilidade. Então, como eu dei o exemplo aqui, quando eu entrevistei o criador do robô Da Vinci, que foi o robô que me operou na cirurgia robótica do meu câncer no rim. Na hora que eu me emociono com ele, isso é vulnerabilidade.
eu mostro que eu sou humana. Então, isso me aproxima de quem está ali me assistindo. Maravilha. Adorei. Me fala uma coisa, onde o pessoal te encontra? Você já passou tuas redes Uhum. para criar essa conexão contigo, ver os materiais, as tuas novas andanças, onde o pessoal te acha? Passa tudo aqui. Tá, e vamos lá. O Instagram, como eu falei, que vocês botam aqui, Botamos escritinho. Então tá, Cris Pelágio Oficial no Instagram, no LinkedIn é Cristiane Pelágio também. Se você botar Cris ou Cristiane Pelágio, em TikTok também, em todas você vai lá me achar. Tá? Só botar direitinho, com CH e o Pelágio é JO. E eu adoro estar no LinkedIn. E vou te contar uma coisa. Quando eu saí da TV Globo, quando eu pedi demissão da TV Globo, em novembro de 22, eu não tinha LinkedIn. Eu entrei no LinkedIn que eu vi quando depois. também de ser. E é Top Voice. Isso é Top Voice. Fiquei muito feliz quando bom. eu... Porque é um universo completamente diferente, né? É Completamente. uma rede B2B, onde você cria um outro tipo de conexão e o pessoal lá tá lá para ter conteúdo de qualidade. Então, até a Exatamente. curadoria do que você coloca e escreve tem que ser ainda mais aprofundada. E é muito diferente do que você posta nas outras redes sociais. Ui. Isso é algo que você tem que pensar. Isso aqui é um conteúdo para LinkedIn ou isso aqui é um conteúdo para outras redes sociais? Até a forma como você escreve no LinkedIn tem que ser pensada para LinkedIn. Eu falo muito mais, por exemplo, de tecnologia, eu falo muito mais no LinkedIn que nas minhas outras redes. As pessoas do LinkedIn, elas querem consumir isso. Isso. É impressionante a diferença. É. É uma rede social que mais lenta em relação aos seguidores. Crescer no LinkedIn não é fácil, é difícil, mas te traz uma autoridade que é diferente. Autoridade na tua vertical, um público qualificado. E acho que mais importante, que é o que eu falo para a turma das mentorias, assim, mais do que ter seguidores no LinkedIn, é saber fazer o cafuné no algoritmo, para que você esteja sempre em destaque ali. Exatamente. Né? E saber o momento de colocar, os temas que trocar, É. enfim. Então, assim, mas eu sou fã do LinkedIn. Eu tenho até grupo de WhatsApp de Top Voices. Que legal. É muito legal. Sim, Muito vocês legal. trocam experiência. Trocamos. E assim, não é para ficar chamando para uma coisa. Não, é exatamente um grupo para networking. É um grupo para troca, não é para ficar chamando para não sei o quê, para fazer patrocínio. Não, gente, é realmente de conteúdo esse grupo. É bem interessante. Boa, querida, obrigado por ter vindo. Já acabou? Adorei esse papo, acabou uma rápido. pena, mas mantivemos o horário. Você pode conferir. Eu queria que os não abusar da tua paciência e da tua honrosa presença. Eu que agradeço. Espero que você volte em próximas temporadas. Maior- Mais livros, mais projetos. Eu adorei, pessoal. Essa semana, então, lançamento no Rio, São Conrado, protagonistas. Tá aí, ó. Exatamente. Lançamos em São Paulo. Tivemos mais de 500 pessoas na livraria. Fuzuê na Vendemos 406 livros. Foi um recorde na livraria da Travessa. Ou seja, os cariocas não podem deixar por menos. Né? Nesse sentido, a rivalidade é boa. Então, comprem mais, tá bom? Beijão para todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse papo com a Cristiane Pelágio. Que delícia conhecê-la pessoalmente, recebê-la aqui no Café com Sol. A gente tocou em pontos tão importantes da trajetória dela, de carreira, de comunicação, de skills, soft skills, história de família, brigadeiro, vozinha e tudo mais. Então, de novo, a gente se vê na próxima semana, sempre todas as terças-feiras, às 8 da manhã. Obrigado pela audiência de vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau.